Eu tô querendo alimentar essa playlist aqui e falar sobre lógica. E como eu já falei no vídeo passado, este aqui vai ser para falar sobre o que é um bom argumento. Bem, antes de começarmos a entender como estruturar um bom argumento para que você possa ganhar aquela paquera ou vencer algum debate, é muito importante você entender antes o que é um argumento, porque o argumento por si só ele possui uma estrutura. Ele é uma série de enunciados que possuem várias premissas e uma conclusão. Tá, mas o que são premissas e o que é uma conclusão? A conclusão seria a tese, isto é, o objetivo que você quer provar, aonde você quer chegar. E as premissas, portanto, são as razões que você vai usar, os raciocínios que você vai desenvolver. Vamos usar como exemplo aquele que é o argumento mais famoso da história, que diz da seguinte maneira: vejamos, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Você percebe que essa última sentença é a conclusão, isto é a tese aonde eu quero chegar. E os dois primeiros enunciados são as premissas, são as razões que eu encontrei para conseguir chegar à minha conclusão. Esse argumento ele é perfeito, ele possui uma relação de causa e efeito muito sólida e ele é muito curto. E este é um exemplo de como fazer um bom argumento. Quando menor a quantidade de premissas, essa é a nossa primeira regrinha, melhor é o seu argumento. Estou falando menor enquanto quantidade mesmo. Suponhamos o seguinte argumento: amanhã é quinta-feira, geralmente quinta-feira acontecem coisas ruins comigo. Uma coisa ruim seria se o meu computador estragasse. Se o meu computador estragasse, eu levaria ele para arrumar. Logo, amanhã eu vou levar o meu computador para arrumar. Percebem? A quantidade exagerada de premissas que fazem com que o argumento fique fraco, fique raso. Portanto, é sempre bom ele não só ter uma relação de causa e efeito concreta dentro das suas premissas, como ele ser em menor quantidade, porque aqui as possibilidades de erro são muito menores. É bom citarmos que existem argumentos que não estão dentro dessa estrutura, mas dá para você perceber as chamadas premissas implícitas. Por exemplo, o grande argumento de René Descartes que diz penso, logo existo. Ele não possui essa estrutura, mas você pode formular da seguinte maneira: quem pensa existe, eu penso, logo eu existo. Percebe? Qualquer que seja o argumento, você pode colocar nessa estrutura e aí pensar sobre a qualidade deste argumento. A isso se dedica a lógica. Bem, então basta termos um argumento com poucas premissas que ele será bom? Não necessariamente, ele pode ter somente duas premissas e uma conclusão e mesmo assim ser ruim. Como é o caso de um meme que um dia eu vi nas redes sociais, eu vou colocar ele aqui para que a gente possa analisar. E tudo bem, eu entendo que essa não é a intenção, não tô aqui enchendo o saco, tá bom? Entretanto, ele possui uma falha lógica significativa. Vamos analisar. O meme diz da seguinte maneira: eu sempre deixo para estudar na última hora possível, porque estarei mais velho, logo mais sábio. Você percebe que há um erro neste argumento, porque mesmo ele mantendo somente duas premissas, como é o ideal, ele é fraco, porque as relações de causa e efeito não se equivalem. Estar mais velho não implica-se necessariamente dizer que se é mais sábio. Diferente do argumento de Sócrates, que diz que todo homem é mortal, e sim, há uma relação de causa e efeito diretamente ligada, universal e que é inquestionável. Para se fazer um bom argumento, é bom não só avaliar as premissas, essa relação de causa e efeito para ver se ela é sólida e válida, como é muito bom não ter nenhum tipo de simpatia, é muito bom não ter emoções, é muito bom você não cair nas chamadas falácias. Eu tenho um videozinho sobre falácias, você pode acessar e entender várias delas, como as pessoas que sempre insistem em dizer: olha, no meu tempo tudo era melhor, lindo e maravilhoso. E possuem ali uma estrutura argumentativa saudosista, ou um discurso que diz que tudo que é novo, atual, é bom e tudo que era velho era horrível. Portanto, os dois discursos têm uma falácia. Eu vou sempre deixar as referências em latim aqui pra você, e para que você possa entender que o bom discurso é aquele discurso que não tá cheio de emoções. Porque existem dois tipos de argumento: o argumento demonstrativo e o argumento persuasivo. Ao primeiro se dedica o estudo da lógica e o segundo se dedica ao estudo da retórica, de convencer uma pessoa. Sobre a estrutura de um argumento persuasiva, pense no seguinte exemplo de um ditador que fale: aquele que não concorda comigo quer o mal da nação. Aquele que concorda comigo quer o bem da nação. Aquele que quer o mal da nação precisa ser punido. Portanto,
Todos aqueles que não concordam comigo precisarão ser punidos. Percebe que quem está submetido a esse governo vai ter uns sérios problemas, porque ele vai estar ligado diretamente à emoção, ao medo. Portanto, existe toda uma carga emocional que não faz com que o argumento seja válido, entre outros problemas, é claro. O bom argumento, então, é o argumento puro racional. É aquele que não possui nenhuma carga emotiva, nenhum tipo de simpatia. Portanto, pense no seguinte exemplo. Ao eu analisar e descobrir que todos os insetos possuem 6 patas e a abelha é um inseto, eu posso concluir que a abelha possui 6 patas. Isto é um exemplo de um argumento nu, cru e demonstrativo. E a terceira e última dica que eu vou dar para você de como construir um bom argumento é estar fora das generalizações. Não pense que é só porque você teve uma experiência singular e pessoal com uma determinada coisa que isso pode se aplicar a todas e quaisquer situações. Não é porque uma pessoa diz que nunca viu um brasileiro que goste de carnaval que isso implica dizer que nenhum brasileiro gosta. Percebe? As generalizações são sempre um problema. E assim, você pode estar pronto para entender não só a estrutura de um bom argumento, como tentar compreendê-lo e aplicá-lo. E sempre tem aquele argumento conspiracionista enfadonho que diz que existe um grande grupo antigo que controla tudo o que existe na Terra e não se tem nenhuma prova sobre isso porque eles controlam tudo o que existe na Terra. Por favor, né? Eu espero que esses vídeos te ajudem a sair dessas manobras retóricas e a entender o discurso e a importância de estabelecermos critérios para avaliar um discurso. Bem, sinta-se sempre muito convidado a este canal, veja quantos vídeos você quiser. Cumpra o nosso protocolo de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e o poder seja dado ao povo.